sobre Jó, né? Porque aqui tem um contexto, né? Para a gente entender o contexto da palavra, onde o tema fala, né? Determinando tu algum negócio, né? Ser firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Mas abre aí Jó capítulo 22, amém, igreja? Aleluia. Vivendo uma vida de propósito, aleluia, Senhor, glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus, aleluia, Senhor. A igreja encontraram? Amém. Amém, sim. Vamos ler aqui do primeiro, né, do capítulo 22 até o 7, aí depois vamos para o 28, amém, igreja? Amém. Onde o tema diz: Elifaz acusa Jó de diversos pecados e exorta ao arrependimento. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem temo as tuas iniquidades? Porque penhoraste a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste dos vestidos. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Agora o versículo 28, igreja. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Amém, igreja? Amém. Pode se assentar nessa noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Irmãos, aqui no capítulo 22, né, de Jó, nos mostra, né, até marquei aqui que o capítulo 22 de Jó marca o terceiro e o último discurso, né, de Elifaz. Elifaz, quem é Elifaz? Elifaz é um amigo que andou junto com Jó, né? Ele caracteriza por acusações severas e falsas contra Jó. Nós podemos ver que quando Satanás ele foi diante de Jesus, de Deus falou o que para Satanás? Viste o meu filho Jó, homem íntegro, né? Temente e fiel a Deus? Então, aqui nós podemos ver que desde o começo a palavra do Senhor em relação ao livro de Jó, relatando sobre a vida de Jó, Jó sempre foi um homem temente, fiel e íntegro diante da presença do Senhor. Ou seja, então todas as provações a qual vieram sobre a vida de Jó, não foi porque Jó pecou, não foi porque Jó, como aqui na palavra do Senhor no começo, se você ler o capítulo 22, todinho de Jó, nos mostra, né, que Elifaz começou a acusar Jó, né, tipo, mostrando acusações severas e falando, não, você pecou, você negou aos pobres, você não ajudou quem precisava, porque não é possível você passar por tantas situações dessa maneira. Não é possível. Alguma coisa você fez, Jó. Começa a ver aí os seus conceitos, começa a ver aí, aleluia, Senhor, como que está a tua vida. E começou a vir as acusações sobre a vida de Jó, irmãos. Em momento algum, nós vamos chegar no versículo 28. Jó, ele olhou para as acusações. Até então, quando Jó passou pelas perdas, irmãos, primeira coisa que ele perdeu foi o quê?
as notícias que vieram até Jó? Os animais, não é isso? Morreram. E Jó foi o quê? Determinado. Ele não murmurou. Aleluia, Jesus. Jó, ele não retrocedeu. Mas, chegando um pouco mais, veio o quê? Outras notícias. Cada vez mais chegaram até Jó notícias ruins. Jó, os seus filhos morreram. Irmãos, era para Jó fazer o quê? Olhar assim, meu Deus, eu já perdi os meus bens, não é isso? Agora eu recebo uma notícia que todos meus filhos morreram. Aleluia, Jesus. Esse versículo aqui, 28, determinando, não é por acaso, irmãos. Por isso que eu quis estudar o versículo 22 para chegar no contexto, para nós entendermos o porquê determinado algum negócio. Irmãos, aqui, Jó poderia muito bem chegar e falar assim, meu Deus, meus filhos, os bens até que vai, né? Porque você perde algum bem material, você perde o seu emprego, você perde a sua casa, mas você pode conquistar de novo. E um filho? Como você conquistar novamente um filho? Você enterrar o seu filho? Mas aqui nos mostra, irmão, que Jó foi o quê? Ele manteve o quê? Firme. Mas nós podemos ver aqui também, irmãos, que ele faz o quê? Falsas, né? Ele alega falsamente que Jó está sofrendo, não é isso? Porque ele estava em pecado, né? Que ele estava ali, você pecou. Mas a acusação de ele chega quando Jó está o quê? Doente. Não é isso? Nossa, Jó, que é isso? Você está doente, você perdeu seus bens, você perdeu seus filhos, e agora você está cheio de chagas. Se conserta. E você acha que é diferente hoje comigo e com você? É, Deus. Não é diferente, igreja. Irmãos, nós podemos ver que a mulher de Jó chegou diante dele e amaldiçoou seu Deus e morre. Mas Jó estava o quê? Ele estava firme. Glória a Deus. Irmãos, quantas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que ou o inimigo ele ministra na nossa mente, ou pessoas usadas pelo adversário e fala para mim e para você dessa maneira: não, se você está assim, é porque você pecou. É porque você fez alguma coisa de errado. Começa a se consertar e começa a procurar coisas, pecados, irmãos, nas nossas vidas, querendo mostrar, não é normal o que você está passando. Só que Jó, aqui o que eu entendi aqui na vida de Jó, que ele não deu ouvido e não se vitimizou. Ele sabia que ele não tinha pecado. Ele sabia em quem ele estava crendo. Até então que na palavra de Jó nos mostra, igreja, que Jó fala, tu loucas mulher, né? Deus me deu, Deus tomou, não é isso, igreja? Glória a Deus. Eu vim nu e vou voltar nu. Glória a Jesus. Não vai ser nada que vai fazer com que eu retrocedo. Não vai ser nada que vai fazer eu olhar para trás. Glória, glória. Irmãos, aleluia, Senhor. Aleluia. Veio o quê? Acusações sobre a vida de Jó, ao ponto que ele faz o melhor amigo dele, um dos amigos, né? Porque foi vários amigos ali que chegaram para acusar Jó, que começou a falar para Jó, isso aí é Deus te punindo. É Deus te punindo, não é possível. Irmãos, e nas nossas vidas é assim. Você passa por provações que as pessoas dizem: ah, não, é Deus pesando a mão sobre você. É Deus te punindo. Irmãos, Jó, ele ouviu tudo, irmãos. Jó, ele ouviu tudo. Mas em momento algum, Jó, ele olhou para trás. Em momento algum, Jó, ele desistiu. Em momento algum, Jó, ele negou a Deus. E o Senhor, ele pergunta para mim e para você hoje: eu não sei como que está a sua vida, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é
te pergunta hoje, aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Como está sendo o teu posicionamento diante do que você está vivendo? Como está sendo o teu posicionamento diante dessa luta? Você está dando ouvido às acusações na sua mente, que o adversário muitas das vezes vem na nossa mente e acusa, irmãos. Você tem parado porque as pessoas dizem para você que não vale a pena você lutar, que é melhor você jogar tudo pro alto, porque Deus está te punindo, porque Deus ele não quer te ouvir, ao ponto que aqui na palavra de Deus, se você ler, irmãos, mas embaixo aqui no capítulo 22, ele chega diante de Jó e fala, se reconcilia com Deus. Aleluia, Jesus. Não é isso? Se reconcilia com Deus, porque não é normal o que você está vivendo. Deus, aleluia. Peça perdão para o Senhor, fala com Deus, reconcilia com Ele, porque a partir do momento que você se arrepender, Deus ele vai te ouvir. E Jó, para você se arrepender do quê? Do que eu vou me arrepender? Aleluia, Senhor, porque eu só estou orando a Deus para entender o porquê eu estou passando, o porquê eu estou dessa maneira. Não é para pedir perdão dos meus pecados, porque eu não pequei. Aleluia, Jesus, e nessa noite o Senhor ele fala para ti, aleluia, Pai, continue em oração, continue buscando, não para pedir perdão do que você está passando, porque, aleluia, Senhor, é propósito do Pai para o nome dele ser glorificado, aleluia, Pai, sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. O que Jó passou, o que Jó viveu, não foi para ele pedir perdão, irmãos. Jó, ele orava para ele entender. Senhor, eu quero entender, mas não que eu estou orando para pedir perdão, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho buscado, eu não pequei. E ali, irmãos, as acusações. Você acha que hoje é diferente, irmãos? Aleluia, Jesus. É diferente hoje na minha vida e na tua vida para você ser firme, para você ser determinado. Você tem 5 para te derrubar, só 1 para te levantar. Glória, glória, glória. E Deus fala nessa noite, aleluia, Senhor, seja firme. Glória. Aleluia, Pai, seja firme, aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Aqui nós podemos ver, irmãos, que ele ignorou a integridade de Jó. Porque a primeira coisa que Deus falou, o quê? Vixe, meu filho Jó, um homem íntegro. Não é isso? Sim. E quantos apontam sobre a tua integridade com Deus? Deus fiel. E quantos duvida da tua integridade com o Pai? Do teu propósito com o Pai? Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, Pai. E aqui ele duvidou, irmãos, ao ponto que ele pediu para Jó se reconciliar. Aleluia, Pai. Ele pediu para Jó se arrepender dos seus pecados, porque aí Deus iria ouvir as orações dele. Irmãos, o que eu vejo, aleluia, Senhor? Quantos não entendem, né? Porque na Bíblia fala, né? Homem reto. Não é isso? Glória a Deus. Irmãos, por eu e você ser reto diante do Senhor, por eu e você ser íntegro diante do Pai, como Jó ali era fiel, íntegro diante do Pai, era reto, mas isso não anulou as provações de Deus sobre a vida de Jó, irmãos. E aí que vem, amados, que ali o amigo de Jó, ele olhou o quê? Ele olhou para as provações. Ele esqueceu, aleluia, Senhor, que um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando ela está firme na presença do Pai, quando ela passa pelas provações, aleluia, Senhor, sendo fiel, como Jó foi, ele e ela é aprovado diante do Pai, aleluia, Senhor. Eu quero te dizer que Jó, passando pelas provações, ele foi aprovado diante do Senhor. Lembra como assim ele foi aprovado diante do Senhor? Porque ele não olhou para as acusações da esposa. Ele não olhou para as acusações do seu amigo. Ele foi fiel ante o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. E ele foi aprovado, irmãos. Como assim ele foi aprovado? Se você ler
do começo ao fim, a história de Jó. O estado de Jó, no último, né? Ele foi mais abençoado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Na Bíblia fala que Deus multiplicou a riqueza de Jó. Na Bíblia fala que as filhas de Jó, que ele teve depois, né, que ele perdeu tudo, que Deus restituiu sobre a vida dele, eram as mulheres, as filhas mais bonitas da época, irmãos. Por quê? Porque Jó, ele foi fiel. Jó, ele foi determinado diante do propósito a qual Deus ele tinha sobre a vida dele. Jó, ele não olhou para as acusações. Glória, glória, glória a Jesus. Quais as feridas? Talvez você está aqui nessa noite com feridas na tua alma. Não é isso, igreja? Talvez, eu não sei como você entrou aqui hoje e que você olha e fala dessa maneira: meu Deus, missionária Leda, só Deus sabe como eu estou aqui nessa noite, com feridas, talvez espiritualmente falando. Você entrou aqui hoje como Jó, né? Perdeu, não sei o que você perdeu. Aleluia, Jesus. Aí você perdeu tudo e agora já está tocando na tua vida espiritual. Deus. Já está tocando na tua vida com Deus. Porque quando começa a tocar, irmãos, na nossa vida com Deus, aí já é mais complicado. Porque aí começa a vir as acusações. E para nós nos levantar novamente, igreja, se não for Deus, se não for nossa comunhão com o Senhor, porque você talvez esteja com um caco de telha, aleluia, Senhor, te coçando toda, aleluia, Pai, com as feridas, com chagas abertas, aleluia, Pai. Mas eu quero te dizer nessa noite, aleluia, Pai, não existe provações, aleluia, Pai, que ela não tenha fim. Quando você é reto diante do Senhor, você é aprovado diante dele, e o Senhor, ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer, aleluia, Pai, essa aprovação não é para a morte, mas é para você ser aprovado diante de Deus e diante dos homens. Eu quero te dizer, amada, canta, né? Aleluia, Senhor. Jó, ele foi aprovado diante do Senhor, aleluia, Pai. Ali para a mulher de Jó, igreja, ali para o amigo de Jó, para quem estava em volta dele, era o fim. Todos estavam esperando ali a morte. Perdeu os bens, perdeu os filhos, agora está doente, agora está cheio de chaga. Eu acredito que fedia, né? As pessoas, né, nem ficavam perto dele. E os amigos, em vez de estenderem as mãos, estavam ali para acusar, em vez de levantar, irmãos. É o mundo a qual nós vivemos hoje. É por isso que Deus ele ministra no meu coração nessa noite. Vigie com quem você tem conversado. Verdade de Deus. Vigie com quem você tem andado. Nós temos que andar, irmãos, com pessoas que nos levantam. Glória a Deus. Nós temos que andar com pessoas que olham para nós, aleluia, Senhor, e vê nós andando no vale ali, de osso seco, e segura sobre as nossas mãos e fala: vai ter vida aí, aleluia, Senhor, vai ter vida aí. Dentro deste vale, você vai ser aprovado. Dentro dessas aprovações, aleluia, Senhor, você vai ser aprovado. Com quem você tem andado, com quem você tem conversado, e muitas das vezes tem se levantado com são, aleluia, Senhor, quais são os elifaz que tem se levantado para te abater, para tocar na tua fé, para tocar na tua comunhão com Deus, até então para te dizer: vai pedir perdão, porque Deus não está ouvindo mais as tuas orações, aleluia, Senhor. Ou seja, os amigos de Jó não tinham o mesmo entendimento que Jó, os amigos de Jó não tinham a mesma visão que Jó, ao ponto de mandar Jó se reconciliar com Deus, aleluia, Senhor. Irmãos, ali Jó era só diante daquele povo. E talvez você entrou aqui hoje e fala dessa maneira: dentro da minha casa eu sou só. Dentro deste vale eu estou sozinha. Eu estou sozinho. Dentro dessa aprovação, eu não tenho com quem me abrir. Porque se eu for me abrir, vai falar para eu me consertar, vai falar que eu estou em pecado, porque não entende que você é reta e reto diante do Senhor. Não entende que essa aprovação que você está passando, por você ser fiel a Deus, aleluia, Pai, você vai ser aprovado diante do Senhor. Aleluia. Nem todos estão na mesma fiação, igreja.
Irmão, se Jó não tivesse alinhado com Deus, né, pastor Ivani? Se Jó não tivesse, pastora Zenaide, alinhado com Deus, irmão, Jó tinha negado ao Senhor. Jó tinha olhado para trás. Irmão, se uma dor de cabeça a gente já quer murmurar, verdade, irmãos? Sim. Irmãos, eu falo por mim, quando eu vejo a Lívia, uns 15 dias aí atrás, eu levei a Lívia na piscina, e eu não sei o que aconteceu, ela furou o pezinho, irmãos. Misericórdia, nós teve que levar, o Marcelo chegou do trabalho, nem dormiu, né? Já fomos direto para o hospital, encheu de pus, né? Foi para o centro cirúrgico. Irmãos, é provações, sabia? Mas assim, eu como carne, irmãos, eu falei assim, Senhor, misericórdia, Pai. Misericórdia. Já começou a passar, irmãos, mil coisas, porque o capiroto, né? Começa a colocar, sabe? E algumas situações que eu estou acompanhando, como algumas pessoas aqui sabem, né? De pé, eu falei, Senhor. Eu falei, Deus, guarda minha filha, Senhor. Irmãos, imagina Jó. Perdeu os bens materiais. Aí você perde o emprego e chora. Meu Deus, misericórdia. Não é isso? Irmãos, Jó perdeu tudo, irmãos. Aleluia, Jesus. Mas ele não perdeu a integridade com Deus. Glória a Deus. Ele não perdeu a comunhão com Deus. Ele não perdeu a determinação dele com Deus. Ele não perdeu a luz de Deus sobre a vida dele. Ele não se afastou da luz, do brilho que havia sobre a vida dele através do poder de Deus, irmãos. Perdeu tudo, irmãos. Ele perdeu a saúde, mas ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a comunhão com o Senhor. O que está te levando, aleluia, Senhor, você perder a tua fé com Deus? O que está te levando você perder a tua comunhão com o Senhor? Irmãos, como carne a gente murmura. E muitas das vezes a gente fala, meu Deus do céu, estou pensando na prova de Jó, misericórdia, Deus te livre. Nós não chegamos aos pés de Jó, irmãos. Nós não chegamos aos pés de Jó. A gente arruma um emprego, salário só pela graça do Senhor. Está repreendido, Pai, faça o milagre, porque não dá. É a verdade. A ingratidão está demais. Sabe? E aí começa a entrar na nossa mente, sabe? Começa a entrar na nossa mente. Senhor, eu vou desistir. Senhor, eu vou abrir mão. Senhor, eu não aguento mais, Senhor. E Deus, nessa noite, Ele te trouxe aqui para te dizer, minha filha, meu filho, minha serva, meu servo, aleluia, Senhor, tu és reto e reto diante de mim, aleluia, Senhor, essas provações é para você ser aprovado, assim como meu filho já foi aprovado, aleluia, Pai. Aleluia. Irmãos, esse é o Deus que está aqui hoje falando com você e comigo. Irmãos, aqui a palavra de Deus, essa Bíblia fechada, ela é um livro, mas ela é aberta, ela é a boca de Deus falando. Eu estou transmitindo nessa noite sobre a tua vida o que Deus ele está falando, aleluia, Pai. Você vai ser aprovado, você vai ser aprovada diante dessa luta que você está vivendo. Mas seja tu firme em Deus, irmãos. Aleluia, Jesus. Em que nós temos se firmado? Às vezes nós se firmamos no amigo, não é isso? Às vezes nós se firmamos na tecnologia, às vezes nós se firmamos nos nossos estudos, na nossa sabedoria humana, né? Imagina, nossa, irmãos, aqui é algo que Deus está passando agora. Irmãos, imagina se Jó tivesse firmado nos bens materiais. Imagina se Jó tivesse firmado nos filhos dele. Imagina se Jó tivesse firmado na saúde dele, irmãos. Ele não estaria de pé. E eu quero te dizer, aleluia, Pai, sabe tudo isso que você está vivendo? Aleluia, Pai, provações, acusações, pedradas. Você não caiu, você não retrocedeu, porque você não está firmado nessa luta. Você está firmado no Deus Todo-Poderoso, o general de guerra, aleluia, Senhor. Aquele que levantou Jó é aquele que te levanta dentro dessa luta, dentro dessa provação, aleluia, Pai. Irmão, se
se Jó tivesse ali, firmado. E quantos estão firmados na sua casa? Quantos estão firmados? Nossa, eu tenho um bom emprego, é isso e aquilo. Nossa, eu sou jovem, eu não tenho nenhuma doença. Muitos estão se afundando porque têm esquecido de ser como Jó. Jó, irmãos, é um exemplo para mim e para você. Jó, ele é um exemplo, irmãos. Você quer vencer? Se nós queremos vencer, se nós queremos viver o sobrenatural do Senhor, que nós não venhamos, aleluia, Pai, se firmar em nada terreno aqui na terra, para nós termos sucesso no Senhor, é necessário nós olharmos para Ele. Jó só teve sucesso, Jó foi curado, aleluia, Senhor. Deus restituiu, aleluia, Pai, 100 vezes mais na vida de Jó, porque Jó não estava firmado nos filhos, Jó não estava firmado nos bens da riqueza, Jó não estava firmado, aleluia, Senhor, na sua saúde, Jó não estava firmado na sua esposa, Jó não estava firmado, aleluia, Senhor, nos seus amigos, Jó estava firmado em Deus, aleluia, Pai. Jó venceu, porque ele estava firmado em Deus. E nessa noite, o meu Deus, ele fala para ti nessa noite, aleluia, Pai, se firme nele, olha para ele, confia nele, porque tudo que você está passando, você irá vencer, aleluia, Pai. Tira os teus olhos da luta, tira os teus olhos, aleluia, Senhor, das acusações, tira os seus olhos, aleluia, Pai, dessa enfermidade. Sabe por que Amanda venceu? Porque ela olhou para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, você venceu, você foi curada, porque você olhou para Deus. Se você tivesse olhado, aleluia, Senhor, se você tivesse olhado para a tua doença, talvez você nem estaria aqui. Mas quando você resolveu tirar os seus olhos, aleluia, Pai, do diagnóstico do médico e falou: Senhor, eu estou olhando para ti, o Senhor veio do alto e derramou sobre a tua vida a cura dele, a tua libertação, porque é isso que ele faz, igreja. Quando nós olhamos para Deus, aleluia, Senhor, Ele opera milagre, irmãos, porque o impossível só Ele pode fazer. Milagre só Deus pode fazer, irmãos. Aleluia, Jesus. E aqui, irmãos, aleluia, Pai, onde vamos entrar no versículo 28, não é isso, igreja? Onde é o tema, né? Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. O versículo 28, igreja, fala sobre o quê? Sobre uma fé ativa, não é isso? Né? Determinando tu alguma coisa. Para você determinar algo, você tem que estar com a tua fé ativa. Ativa em quê, igreja? Aleluia, Jesus. Essa determinação tem que ser em Deus. Essa confiança tem que ser em Deus, aleluia, Senhor. O nosso propósito, aleluia, Pai, tem que ser guiado por Deus. Aleluia. Se Jó não tivesse essa fé ativa, esse propósito em Deus, ele não teria vivido para ver os milagres que Deus estava operando e ia operar na vida dele. Aleluia. A primeira notícia que ele recebeu, só dos bens dele, os animais terem morrido tudo, ele já teria dado um treco. Porque tem pessoas que por pouca coisa dão um infarto quando sabe dar alguma notícia, não é isso? Imagina as notícias ruins, uma atrás da outra. Uma atrás da outra, sabe, irmãos? Uma atrás da outra. O coração de Jó não iria suportar. Mas ele estava com uma fé ativa em Deus. Não que ele não sofreu, irmãos, porque ele sofreu. Eu acredito que o maior sofrimento de Jó naquele momento não foi nem pela perda dos bens, mas pela perda, sabe, pastor Ivani? Dos seus filhos. Veio a primeira notícia, né? Ela teria, né, babinhado um pouquinho, mas quando chegou todos os seus filhos, e não para, né, para finalizar, as doenças. E ali, a esposa que tinha que estar do lado dele, fez o quê? Abriu mão dele, e da mão dele amaldiçoar esse Deus. Ele achou que o quê? Vou ficar com os meus amigos. Os amigos foram lá, apontou o dedo.
vivemos nos dias de hoje, igreja? Mas Jó, irmãos, como aqui fala nesse versículo 28, a fé dele estava ativa, a confiança dele estava em Deus, aleluia, Senhor. O propósito de vida, aleluia, Senhor, de Jó era conforme a vontade de Deus, a luz divina de Deus sobre a vida de Jó, irmãos. E não é diferente com a minha vida. Aleluia, Senhor, com a tua vida. Aleluia, Pai, determinando tu algum negócio. Glória, glória, glória. A determinação de Jó, amados, aleluia, Senhor, era em Deus. A determinação de Jó era fundamentado em Deus. Aleluia. Ele perdeu tudo, mas ele estava ali determinado no Senhor. O que você tem determinado em Deus para a tua vida? Né? Chegou 2026, qual é o teu propósito de vida? Qual é a tua determinação em Deus? A tua determinação, a minha determinação para 2026 tem sido em primeiro lugar nas coisas terrenas? Se for nas coisas terrenas, irmãos, misericórdia, não vai fluir. Nossa lei da misericórdia. É verdade, irmãos. Porque quando nós fazemos um propósito com as nossas vontades terrenas, não flui. Mas a partir do momento, aleluia, Senhor, que nós fazemos diante do Pai, em Deus, irmãos, aleluia, tudo conforme a vontade do Pai. Senhor, se for a tua vontade, por mais que doa, mas se for a tua vontade, Senhor, eu quero viver a tua vontade, ó Pai. O nome do Senhor é glorificado porque vai fluir, irmãos. Glória. O versículo 28 quer dizer isso, determinação de Jó na fé em Deus. Glória a Deus. E aqui também fala de constância, não é isso, irmãos? Ser firme, a constância. Setear firme. Pode ver aí na parte B. Setear firme. Jó, ele foi firme e não ouviu, como eu falei para vocês, a esposa. Jó tinha tudo para ouvir, os amigos ouviam a esposa, mas Jó, ele não ouviu. E quem que você tem dado ouvido? Muitas das vezes o Senhor fala, desça um pouco mais. E vem a voz da preguiça, né? Vem a voz do desânimo. Vem a voz, né, de falar, para que você lutar, que você já orou tanto, você já jejuou tanto, você já fez tanto propósito, você já clamou tanto, entra ano e sai ano, e nada acontece. Imagina se Jó, eu não lembro, depois o pastor Marcelo, a pastora Zenardi, a pastora Ivane que está aqui, né, que sou eu, né? Eles podem falar quanto tempo Jó levou nesse percurso, né, da perca, né, até a restituição. O tempo que levou. Irmãos, se foi uma semana, se foi um mês, se foi 2 meses, se foi 1 ano, se foi 2 anos, eu não sei. Mas para quem está vivendo, a situação é difícil. Como a nossa irmã falou aqui. Quem vive a situação é difícil. Mas Jó, aqui, irmãos, a determinação dele, irmãos, ele foi até o fim, a firme. Aleluia, Pai. Porque por ele ter sido firme diante do Senhor, irmãos, e diante da voz da esposa, e diante da voz, aleluia, Senhor, dos amigos, ele foi firme em não dar ouvido. Deus operou um milagre na vida dele. E Deus fala para mim e para você nessa noite: seja firme em o que você está ouvindo e não aceitar. Não aceita quando o inimigo ou pessoas usadas por Deus vier falar que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que não é para você. Se for alinhado com a vontade de Deus, não tem para Satanás, igreja. O nome do Senhor é glorificado, porque aquilo que é alinhado com a vontade de Deus, que é do inimigo, não. O milagre vai acontecer. Deus, ele coloca sobre as tuas mãos, aleluia, Pai. O diabo lutou para Jó não vencer. O diabo lutou para Jó não apalpar, mas Jó apalpou porque foi alinhado com a vontade do Senhor. Aleluia. Eu quero te dizer, aleluia, Pai, como aqui fala de determinação, seja firme, não dê ouvido, irmãos, não dê ouvido. Aqui também no versículo 28 do capítulo 22 fala, luz no caminho.
Não é isso, igreja? É por isso que eu amo esse Deus. Aleluia. Quem é a luz do nosso caminho, igreja? Aleluia, Senhor. Irmãos, Deus ilumina o caminho daquele que se determina a seguir seus caminhos com um propósito. Aleluia. Aleluia, Jesus, que Deus maravilhoso. Deus iluminou o caminho de Jó. Aleluia. Mas por quê? Porque Jó andou alinhado com a vontade de Deus. Aleluia. Se Jó tivesse retrocedido, pastora, se ele tivesse olhado naquele momento para as percas, para as lutas, se ele tivesse olhado naquele momento para a enfermidade, se ele tivesse olhado naquele momento para a circunstância que ele estava vivendo, ele não iria viver o propósito, igreja. Se ele tivesse olhado somente para as provações, ele não iria viver o propósito. Eu quero te dizer nessa noite, está doendo, aleluia, Pai. Sede firme, porque você vai viver um propósito. Aleluia, Senhor. Está dizendo que você não vai vencer. Sede firme, porque você vai viver o sobrenatural do Pai. Aleluia, Pai. Irmãos, olha que Deus maravilhoso. Mas é conforme, alinhado com a vontade de Deus. Aleluia. Irmãos, outra pessoa que nós podemos ver, né, que foi alinhado com o propósito de Deus, que passou também por provações, foi José. Glória a Deus. José foi uma pessoa que ele poderia olhar e falar assim: eu vou desistir, eu vou negar. Irmãos, é noite de determinação, irmãos. Aleluia. Eu vou negar esse Deus. Eu vou negar, porque ele foi vendido pelos seus irmãos, não é isso? Sim. Caiu dentro da cisterna lá. José, aleluia, Senhor, caiu dentro da casa de Potifar, mas foi fiel. Não é isso? José, aleluia, Pai, entrou dentro da prisão. Ou seja, provações. José tinha tudo, irmãos, para ele retroceder. Cada obstáculo que José viveu, acusações, irmãos, ele foi fiel. Aleluia. E a fidelidade de José levou ele a ser governador do Egito. Aleluia. A fidelidade de Jó levou ele, aleluia, Pai, a Deus a restituir, a dar 100 vezes mais na vida dele. Como foi dito aqui nessa noite sobre Cedraque, Mesaque e Abidnego, aleluia, Pai. Eles tinham tudo para olhar para trás e falar dessa maneira: eu vou desistir. Mas jogaram eles dentro de uma fornalha de fogo, igreja. E ali dentro daquela fornalha de fogo, eles viram o quê? 4 homens, aleluia, Pai. Ou seja, provações, mas foi aprovado diante de Deus, aleluia, Pai. Porque o propósito daqueles 3 jovens era alinhado com a vontade do Pai. O propósito de José, aleluia, Senhor, era alinhado com a vontade do Senhor. O propósito de Jó era alinhado com a vontade de Deus, aleluia, Pai. Nós podemos ver também que Daniel, ele não se rendeu, aleluia, Senhor, ali à vontade de Satanás, aleluia, Pai. E jogaram Daniel dentro das covas dos leões, ou seja, provações para Daniel. Mas ele foi fiel até o fim, igreja, e viveu o sobrenatural do Senhor. Aleluia, Senhor. Levanta a tua mão nessa noite, igreja, e começa a glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Essa provação que você está vivendo, aleluia, Pai, não vai te levar a morte, não. Aleluia, Pai. Assim como Deus ele foi com José, assim como Deus ele foi com Jó, assim como o Senhor ele foi com Cedraque e Abidnego, aleluia, Pai. Ele é comigo, ele é contigo, aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Outra pessoa também na Bíblia, a qual nós podemos ver, irmãos, que não aceitou ali a vontade do homem, foi Davi. Chegaram diante de Davi e fizeram o que, irmãos? Deram para ele: você vai matar, derrubar o gigante? Você vai derrubar o gigante? Toma aqui esses aparatos, né? Ou seja, roupas que nem aguentava andar. Aleluia, Jesus, tu és fiel, Pai.
Mas quando ele olhou assim, a minha vontade é alinhada com a vontade do Pai. Eu não vou colocar o que vocês querem para derrubar, aleluia, Senhor, o gigante, não. Eu vou no nome do Senhor, aleluia, Pai. E nessa noite o meu Deus, Ele manda te dizer que você vai vencer no nome do Senhor, aleluia, Pai. Você vai avante, é no nome do Senhor, aleluia, Pai. O nome do Pai habita sobre a tua vida e não tem para o inimigo. O inimigo, ele quis matar Jó, mas não conseguiu. Ele quis matar José, mas não conseguiu. Ele quis matar vários profetas, mas não conseguiu. Porque todos eles não estavam alinhados com nada da terra. Todos eles estavam alinhados com a vontade do Pai. Você vai vencer a partir do momento que o teu propósito for alinhado com a vontade do Senhor. Se for com a vontade de Deus, não tem pro capeta. Se for alinhado com a vontade de Deus, aleluia, Senhor, você vai chegar na cadeira que Deus quer sim. Você vai chegar aonde o Senhor Ele quer. Aleluia. Quem tem te barrado, aleluia, Jesus. Quem tem te barrado? Quem tem dito para você que você é um nada? É um enfermo? É um derrotado? Vai reconciliar com Deus? Você não tem fé suficiente, aleluia, Senhor, para você obter algo? Jó, quem é você para obter a cura? Quem é você para Deus te ouvir, Jó? Jó, em momento algum, igreja, em momento algum, Jó, ele retrocedeu. Ele não retrocedeu para os adversários dele. Ele não retrocedeu para a esposa, que naquele momento a própria esposa se tornou o quê? Inimiga dele. Não é isso? Se tornou inimiga. Não importa, nessa noite o Senhor, Ele te fala, irmãos. Não importa quem esteja te encurralando para você negar o teu Deus. Não importa. Sede firme até o fim. Seja, aleluia, Senhor, constante na presença do Pai. Leda está doendo. Sedes firme, aleluia, Senhor. Leda, não estou conseguindo andar. Deus, Ele te carrega sobre os braços dele, mas você vai viver o propósito, aleluia, Pai. Aleluia. Esse é o Deus, igreja, que nós estamos vivendo. Jó poderia muito bem olhar para trás e jogar uma toalha. Eu já estou no fim mesmo, né? Talvez naquela época não tinha nem médicos, né? Não sei, não tinha médico, não tinha remédios. O remédio de Jó, né, era pegar ali as telhas, né? E coçar. Jó sofreu na carne, irmãos. Ele sofreu. Não foi algo que nós, muitas das vezes que nós estamos vivendo é uma luta espiritual, né? Uma guerra espiritual. Agora, quando você está vivendo na carne, como Jó viveu, irmãos, a perda dos filhos tocou, né? Mas e quando toca na carne? Mas mesmo assim, amados, mesmo assim, aleluia, Jesus, Jó foi fiel. Mas a partir do momento que nós alinharmos os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos objetivos com a vontade de Deus, o sobrenatural do Senhor, irmãos. Irmãos, pega alguém no carnal e joga dentro de uma fornalha de fogo. Vai sair a cinza, né? Pega alguém no carnal e joga dentro de uma cova dos leões. Não vai ter nem os ossos. Você está entendendo no mundo espiritual o que Deus está falando, igreja? Você está entendendo quando o homem e a mulher de Deus, ele é alinhado com a vontade do Pai, pode jogar ele aonde a pessoa quiser. O nome do Senhor é glorificado. Irmão, José saiu dali para ser governador do Egito porque ele estava alinhado com a vontade de Deus, irmãos. Jó venceu porque era alinhado com a vontade do Pai. Cada personagem da Bíblia a qual eu relatei aqui nessa noite, porque estava alinhado com a vontade do Pai. Você vai vencer em 2026 em qualquer área da sua vida, se for conforme a vontade do Pai.
Não adianta, irmãos, nós chegarmos e determinar algo, né, na nossa vida, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, se Deus não está no negócio. Se não for alinhado com a vontade de Deus, irmão, você vai morrer clamando. Você vai se secar de jejum. Você, sabe, não vai acontecer. Agora, quando é alinhado com a vontade de Deus, irmãos, isso que tocou muito forte no meu coração. Eu falei, Jesus, Jó só venceu porque foi alinhado com a vontade de Deus, ao ponto que Jó, ele não conhecia Deus totalmente, né? Ele só ouvia falar, não é isso, irmãos? Na Bíblia fala? Mas aquele processo de Jó, ele teve intimidade com Deus. Porque antes eu ouvia falar, hoje eu conheço de andar com Ele. Aleluia, Deus. Então, os amigos de Jó não entenderam, irmãos. Quem é carnal não vai entender o nosso processo mesmo. Quem é carnal não vai entender que o processo que eu estou vivendo, que você está vivendo, é para o nome do Senhor ser glorificado. Quem é carnal, Senhor, vai te atirar pedra, mas quem é espiritual vai entender o que eu e você está vivendo é para um propósito de Deus. Aleluia, Senhor. Leda, que propósito é esse? É para nós contemplar a glória de Deus, a face do Senhor face a face, porque aqui Jó ele fala, antes eu conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço de andar com Ele. Esse processo é para você contemplar a glória de Deus, aleluia, Pai. Esse processo, aleluia, Senhor, é para você ouvir a voz de Deus, aleluia, Pai. Aleluia. Mas para isso, aleluia, Pai, sedes firme e determinado em Deus. Não esteja determinado nas tuas forças, ou seja, forças carnais, mas sejas, aleluia, Pai, determinados, irmãos, em Deus. Porque quando nós estamos determinados no Senhor, irmãos, não existe barreira, aleluia, Pai. Talvez você entrou aqui nessa noite falando, aleluia, Senhor, há uma barreira tão grande, há um obstáculo tão grande. Já começou o ano de 2026, tudo dando errado, mas o meu Deus, o teu Deus, Ele fala nessa noite, aleluia, Pai, aleluia, Senhor, não é para a tua vergonha, não é para a tua morte, aleluia, Senhor, é para tu andar mais comigo, aleluia, Senhor, e viver o sobrenatural meu na tua vida, aleluia, Pai, é para o meu nome ser glorificado sobre a tua vida, aleluia, Senhor, é para a glória de Deus resplandecer sobre a tua face, aleluia, Senhor. Irmãos, quando Deus, Ele opera, Aleluia. mas Ele só vai operar. Mais uma vez eu falo, aleluia, Senhor, para terminar aqui, aleluia, Jesus. Quando nós falar para Ele, Senhor, eis-me aqui e também eis os meus projetos, como eu coloquei aqui, esse versículo nos leva a levantar a nossa cabeça e agir com confiança. Porque muitos estão indo para a batalha, pastora Zenaide, sem confiança. Muitos têm entregado nas mãos de Deus e não têm confiado. E esse versículo nos leva, aleluia, Senhor, a nós levantar a nossa cabeça, olhar para o alto e confiar nele. Aleluia, Jesus, firmando na verdade e na justiça, que é a palavra de Deus. E se Deus falou contigo nessa noite, que você venha aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Vamos se colocar de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus.